Todo o sistema dos ciclos de civilizações, caminha desse modo lentamente, por máximos sucessivos, com alternativas de florescimento, decadências e mortes, renascimento e recomeços. É nesse curso cíclico do fenômeno que encontrais a razão da ascensão contínua das classes mais baixas da sociedade. É o desenvolvimento da linha da evolução que sempre impele para frente as camadas inferiores dos povos. Nossa, é complicada essa frase, né? Sem esse conceito, não poderias explicar como elas constituem uma reserva inexaurível de valores desconhecidos de quem tudo consegue nascer. O povo é a semente das sociedades futuras. As aristocracias de toda espécie são suas sentinelas avançadas. A flor, que terminado o seu desenvolvimento, deve curvar e morrer. As classes sociais inferiores só têm uma única aspiração: subir, atingir o nível das mais altas para imitar por sua vez também seus vícios e erros, e que, no entanto, condenavam, e cair afinal na mesma conjurada estrada de cansaço e de ignomínia, logo que hajam superado a maturidade do ciclo. Dessa forma, por turnos e por ciclos, subindo ou descendo, como vencedores ou como vencidos, todos vivem a mesma lei. Indivíduos, famílias, classes sociais, povos, humanidade. Mas a cada volta, o ciclo torna-se cada vez mais amplo. O organismo torna-se cada vez mais complexo. A história vos mostra que a primeira e mais simples das emersões progressivas foi dada pelos ciclos individuais, depois pelos ciclos familiares, depois investem contra classes sociais inteiras, contra povos e nações, enfim, como agora, contra a humanidade. É difícil essa análise dele, sabe? Sobre as questões sociais. Porque, diferente da ciência física, das ciências da natureza, as ciências sociais, elas ainda estão engatinhando, né? No sentido de que você não tem o conjunto de dados que você tem para você criar um modelo da natureza física é uma coisa, ela se comporta bem, né? Você manda o elétron para a direita, ele vai para a direita, né? Você manda você joga uma pedra para cima, ela vai para cima, né? Já os fenômenos sociais, eles não se comportam dessa maneira, né? Então, por isso que ela é muito mais complexo de se entender, né? O ciclo torna-se cada vez maior. Deixa eu também só fazer um comentário. Isso é Uhum. muito importante que você colocou, porque qualquer forma de tentar definir níveis de evolução para sociedades, nesse nosso nível, é completamente, ao meu ver, equivocado, porque a gente não tem a mínima noção de toda a profundidade. Então, acho que aqui deve se ver talvez como um nível evolutivo, como unidades coletivas, da mesma forma que nós estamos num sentido caminhando evolutivamente, famílias estão, unidades maiores, a humanidade está, né, tá passando por ciclos, porém, eu concordo plenamente com você. Qualquer forma agora de tentar colocar parâmetros é terrível, e já tivemos muitos casos do quanto isso foi extremamente danoso. Porém, eu vejo no sentido de que, no futuro, uma humanidade muito mais conhecedora desses níveis, desses multiníveis evolutivos, vai entender melhor esse processo das civilizações que tiveram o seu ciclo e deixaram os seus frutos, e daí foi tendo os seus progressos. É assim que eu vejo esse ponto.
Só fiquei com uma dúvida aqui, porque ele começa com o individual e vai família, classe social, até humanidade. Conforme a gente vai subindo nessa espiral, a coisa vai se tornando mais ampla, embarcando todo mundo na mesma situação. De forma orgânica, sim, né? Ele vai formando unidades coletivas cada vez maiores. Então, vai formando, por exemplo, né? No processo evolutivo, quando começa a formar a família como unidade, já foi um grande progresso. E ali vai se estruturando como uma incubadora evolutiva. E aí vai ampliando essas estruturas. Então, são os feudos. E nesse processo, ele vai sendo cada vez maior. Agora, a gente começa a caminhar para uma unidade planetária. Então, todas essas conexões que estão sendo feitas, todas essas ideias, e a gente está num processo que na física a gente chama de tempo transiente. O tempo transiente aparentemente é uma bagunça, né? Quer dizer, porque vai sendo muitas ideias que vão surgindo e não vão dando certo, mas a gente está num caminho que vai se criando leis internacionais cada vez mais intensas, mais claras, e vai se organizando, e nisso está vindo esse ponto espiritual. Então, e a gente já está começando, né, teve até uma das mensagens de quinta-feira, logo no começo, quando fala assim, que o Cristo já prepara a inclusão na comunidade do sistema solar. Ou seja, já vai preparando para uma unidade maior ainda de trocas, de comunicação. E é mais ou menos essa é a ideia que ele vai colocando aqui, sabe? A gente pode extrapolar e dizer que à medida que a gente vai subindo, a gente vai se esquecendo cada vez mais do indivíduo e se conectando com o todo. Mas talvez não esquecendo do indivíduo, incluindo cada vez mais unidades coletivas maiores, né? Então, por exemplo, agora o indivíduo cada vez mais vai se trabalhando os aspectos colaborativos, coletivos, formas de organização participativas. Isso é dar uma unidade coletiva maior, não é uma forma piramidal. E então, isso acho que é até uma ampliação do individual, mas no coletivo, sabe? No sentido do eu egoístico. É isso. E o todo fraternal, sim, né? Sim, sim. Eu acho, só um pensamento que veio aqui, ele fala muito da parte indivíduo social e fala dessa visão mais, talvez, antropológica, essas coisas assim. E se a gente parar para pensar, esse livro é do início do século passado, né? É 1932 que começou. E assim, a formação da sociedade era de uma forma que ainda era bem paternalista, ainda era muito das famílias em si. Fala umas coisas que eu achei difícil de entender ali, quando ele fala das classes sociais, mas isso aí realmente teria que estudar mais para isso. Mas o que eu acho interessante, porque assim, quando a gente vê a parte de tribos, de indígenas, ou sejam tribos aborígenes, ou que seja, eles têm uma coletividade, às vezes, um pouco maior do que o que a gente encontra hoje. Então, quais os fenômenos que aconteceram durante o nosso processo para fazer isso? Talvez a evolução, tenha a evolução que eu digo em termos de capitalismo, dessas coisas, do que o homem conseguiu a partir da agricultura, da industrialização. Talvez isso tenha sido um ponto que ele se dissocia do coletivo e passa a ser um individual. Talvez explique essas quedas, né? Porque você vai, aí faz todo um processo, aí não está funcionando desse jeito, aí tem que retornar. Aí mas já retorna com um pouco mais de conhecimento, né? Para subir um pouco mais no espiral, talvez seja
Assim, eu entendo mais ou menos assim o que ele tenta falar. Às vezes é um pouco difícil, né? É, eu também vejo assim, Sani, e vou só também colocar a minha visão nesse processo, porque na sociologia, qualquer forma de tentar colocar esses níveis é, ela não dá certo, porque a gente não tem informações mesmo. Mas eu vejo como o nosso progresso individual, né? Tem uma reencarnação que eu vou lá com os esquimós. Então ali eu vou desenvolver determinados aprendizados. Aí tem um outro que eu vou reencarnar ali com os Quakers. E ali eu vou trabalhar aspectos, em cada uma são pontos que são adquiridos nessa. Aí depois eu vou lá no meio em reencarnar em Nova York. Então ali, vários aspectos meio ligados à natureza acabam que eu posso aparentemente perder, ficar numa vida talvez muito, muito ali urbana, mas vou adquirir outros aspectos. Então, qual é a mais... agora, qualquer forma de tentar colocar isso, ele é aquém, mas cada uma tem pontos que vão ser trabalhados. E nisso, o indivíduo ele vai ganhando numa visão coletiva, possibilitando processos de síntese. Então, eu vejo sociedades... Opa, Paulo Brito. Sociedades assim também. Todas, elas têm aspectos extremamente evoluídos e outros que ainda estão aprendendo. Então, as tribos, nossa, elas têm características de colaboração, de unidade, de fraternidade, que é impressionante, né? Então, provavelmente a gente vai passando, próxima reencarnação, que os mentores falam assim, olha, você tem que adquirir isso, e eu acho que com sociedades ele é assim, sabe? Também, pelo menos é a minha visão. Isso você colocou, isso que a Sam colocou também, eu fico pensando assim, eu sempre imaginei os povos mais seculares, os ameríndios aqui, né, sempre ligados à natureza, né, uma ideia coletiva muito grande, mas eram poucos que tinham consciência da importância daquilo, talvez o pajé, ou talvez o líder da tribo, né? E muitos daqueles indígenas viviam daquela maneira, também não só por amor à natureza, mas como temor à natureza. Eles não conheciam o planeta como um todo, ele conhecia ao redor da sua tribo. Quando a gente começa a conhecer mais coisas, a gente começa a ver as nossas possibilidades individuais. Até que a gente chega num ponto em que fala assim, poxa, eu quero voltar ligado à natureza, num grupo harmônico, mas agora não só por temor à natureza, mas por conhecer a natureza como um todo. Essa ideia de ciclos, né? Você volta para aquele outro patamar de novo, mas já não na condição mais de um participante, mas já como um pajé, já como um grupo de pajés que tem aquela consciência da conexão do universo como um todo. Então, você vive um coletivo de uma maneira, né? Mas sem ter consciência que você está vivendo aquele coletivo. Quando você começa a se explorar individualmente, incitando o ego, você retorna e fala assim, poxa, aquela forma como eu vivia era mais interessante. E você volta a viver daquele jeito, não mais inconsciente, mas agora consciente da sua natureza. Não sei se deu para falar o que... É como se você revivesse aquele processo, mas como o próprio... sua voz fala aqui através do balde, já num outro patamar, não mais como um iniciante, mas já num terminal, já no meio terminal, você tendo consciência daquela importância, né? É diferente, é igual o sujeito que é simples, por não conhecer outras maneiras de ser, e o sujeito que é simples, justamente por conhecer as outras maneiras de ser, ele vê que é aquela maneira, talvez, a mais adequada, né?
É o sujeito que é crucificado porque cometeu um crime, o outro que é crucificado porque cometeu um crime diante dos outros, mas um revoltado, o outro entendendo todo o processo daquilo ali. Então é como se estivesse no outro patamar, né? E revivendo ciclos, né? Mas não no mesmo ponto. Um é semente, outro é meio do caminho, outro já num processo de finalização para acender outro ciclo. Eu estou tentando pensar aqui, isso aqui são ideias que estão vindo aqui agora, tentando pensar em termos desses ciclos que o Baldi fala, né? Justamente é isso, né, que ele fala. O ciclo torna-se cada vez maior, as grandes massas fundam-se nele até o tempo presente, em que a humanidade se torna um só povo. É chegada a hora de retomar o ciclo mais vasto de nova civilização. Assim, em gama, beta, alfa, em qualquer parte, realiza-se o princípio da lei que vos descrevi. A espiral abre-se e fecha-se, seguindo períodos inversos de expansão e contração. Volta sempre pelo caminho percorrido, para, através dessa concentração de forças, tomar impulso para maiores expansões. Tudo é ciclo, tudo vai e vem, progride e regride, mas só retrocede para progredir mais. E se repete, resume e repousa. Isso representa apenas uma retomada de forças, um deter-se para avançar mais para o alto. Essa é a evolução em seu íntimo mecanismo. A evolução que contém o significado mais profundo do universo. A verdade de minhas palavras está escrita em vosso mais poderoso instinto e aspiração, que é de subir sem medida, subir eternamente. E aqui ele está começando justamente a entrar nesses aspectos mais sociais, né? Também pensando de forma cíclica também, não só no comportamento da natureza física, da natureza biológica, mas na natureza também das culturas sociais, né? Pode-se dizer assim. Em que você tem vários processos, né? Às vezes a gente fala assim, como é que era a sociedade inca quando os espanhóis aqui chegaram? Será que ela era muito evoluída? Né? Em alguns aspectos, sim, em outros aspectos, ela tão atrasados quanto. Né? Para você ter uma ideia, eles não conheciam a roda. Eu falei, como que não conhecia a roda? Não conhecia a roda. Né? Você não tem relatos de carros, né? Com rodas, né? Dos povos aqui da América. Né? Então, isso é interessante, né? Então são aspectos, enquanto que a parte de conhecimentos, de relatos do céu, era bastante, era mais preciso que os da Europa, né? Então, porque vão por caminhos diferentes, né? Vão por caminhos diferentes. E quando você tem uma integração global, compartilha com o outro esses saberes, essas visões de mundo, né? Sem que nenhum possa se arvorar de que eu sou mais evoluído que você, né? A minha cultura é mais evoluída que a cultura europeia é mais evoluída que a cultura inca, que a cultura iorubá, que a cultura chinesa, né? Não, cada uma foi por caminhos diferentes, né, quando agora a gente está tendo consciência disso, desses vários aspectos, né, e você então começa a ver que essa integração ela pode ser mais forte nesse sentido, né? E olha o quanto que a gente caminhou para conseguir ainda chegar num ponto de união de todos esses saberes, de toda essa cultura, de todo esse conhecimento. Quanto tempo está caminhando? Agora a gente tem mais acesso a uma visão mais global, mas ainda está meio... Como foi a palavra que você falou, Ismael, da física? O tempo transiente. Exatamente. E ainda temos muito a caminhar para poder integrar tudo, né? Tem uma caminhada grande ainda. E
eu também queria colocar só uma reflexão sobre esse absurdo de tentar colocar uma como melhor do que a outra, que a gente absolutamente não tem consciência disso. A gente pode pensar isso do ponto de vista individual, né? Chega assim, quem é mais evoluído? Eu ou Paulo Brito? Aí é claro que vai falar assim, não tem absolutamente nada de um nem parando, né? Paulo Brito tem qualidades maravilhosas, que vêm de muitas reencarnações, eu também, e tem sombras minhas que tem. Não existe nenhum tipo de parâmetro. E isso eu coloquei eu e Paulo Brito, porque eu sei que o Paulo Brito é muito amigo aí, não, mas não tem, é isso com qualquer pessoa, não tem como saber, porque são muitos processos, o caminho evolutivo vai se trabalhando com qualidades em um e tem que trabalhar qualquer forma de tentar colocar um parâmetro, falar assim, não, ele está aquém do conhecimento real, da profundidade do fenômeno. Imagina então com sociedades, né? Com sociedades então é muito mais difícil, porque cada uma tem características que estão sendo desenvolvidas e com outras, mas em níveis muito mais altos, com visões muito mais coletivas, além das nossas concepções, percebe que está tudo num plano divino muito bem orquestrado, que está além de nossa possibilidade, né? O mais importante é conseguir aprender com todas e cada vez mais integrar e ver esses aspectos positivos em todas e conseguirmos criar pontes. Agora esse que é o ponto aí dessas unidades coletivas maiores, pontes, essas conexões. Engraçado que quando você vê essa segregação mais forte é justamente em meios religiosos, né? Entre as religiões é onde isso é mais forte, esse sentimento de segregação, de um provar que é melhor, mais próximo de Deus do que o outro, né? Deveria ser justamente o mais fácil de lidar com isso. Justamente com essa ideia que foi colocado nesse processo de transiente, né? Ou no processo de transição de fase, né? Na hora que a água está borbulhando, é uma bagunça só. Depois que vira tudo vapor, fica mais tranquilo, né? Antes que era só água, estava tranquilo. Depois que é tudo vapor, fica tranquilo. Mas no processo de transição, é uma maluquice, né? E o que está acontecendo? Está ficando ruim, né? Não, gente. Nós estamos indo para um outro estágio de vapor, né? Quer dizer, é a analogia, né? Toda analogia tem limite, não vamos também exagerar, né?